Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao 44. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais um dia de misericórdia que se renova, Pai, em nossa vida. E obrigado pela tua palavra, estar conosco neste momento. Que o teu Santo Espírito venha nos dirigir, Pai, para entendermos o que vamos ler. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, são alguns bloquinhos, né? A gente vai lendo e explanando. O primeiro aqui do 35 ao 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. Então, aqui Jesus não está negando o título de filho de Davi, né? Mas está levando a uma reflexão sobre a sua divindade, né? A divindade do Messias, né? Então, o Messias, ele tinha esse título, né, de filho de Davi, porque realmente ele era descendente de Davi. E algumas promessas feitas a Davi foram aplicadas ao Messias. Tudo certo. Jesus não estava negando isso, né? Mas ele estava levando o povo a uma reflexão de que, mesmo sendo no sentido humano, né, vindo da descendência de Davi, o filho do homem era superior a Davi, era um ser divino, porque o próprio Davi chamava ele de Senhor. E nesse mesmo texto aqui, né, que é, deixa eu ver aqui qual é a passagem que Jesus citou no Antigo Testamento, deixa eu me situar aqui. É Salmo 110, versículo 1, né? Então, nesse Salmo 110 aqui, vamos dar uma olhadinha. Se eu não me engano, é nesse Salmo também. Salmo 110. Ó, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não era o que eu ia, o que eu ia dizer que tem outro salmo, né? Em que o Messias é chamado de Deus, fala assim: Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, né? Mas não é esse mesmo salmo aqui. É um salmo messiânico, mas não fala sobre isso, né? Vamos voltar aqui para Marcos capítulo 12. Então, a reflexão aqui, né, de Jesus, né? Ele não estava negando, não estava rejeitando o título de filho de Davi, mas levando o povo a pensar também no caráter divino do Messias, porque o próprio Davi chamava ele de meu Senhor, né? Então ele é um ser superior, né? Agora versículo 38 a 40. E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, falando aqui sobre a hipocrisia, né?
sobre a ostentação da religião, e das formalidades vazias, né? Então, devemos nos guardar desse tipo de procedimento, né? Ao seguir a Jesus, né? Não sermos meros religiosos, meros cumpridores de tabela, né? Na igreja, né? Então, esse era o problema dos escribas, né? E eles queriam sempre o primeiro lugar, queriam sempre se destacar, ostentar, né? E se aproveitavam, né? Usavam a religião para se aproveitar das pobres viúvas, né? As viúvas já precisavam de ajuda. Naquela época não tinha aquela questão de auxílio para os idosos, etc, né? Então eles dependiam dos filhos, né? Então aí já tinha aquela questão da Corban, né? Que às vezes o filho já deixava de ajudar o pai, a mãe, idosos, né? Por causa dessa questão. E ainda vinha os escribas, né? E de alguma forma que falam, né? Devoravam as casas das viúvas, né? E para justificar fazem longas orações, né? Ou seja, de alguma forma se aproveitavam, né? Da boa vontade, né? Das pobres viúvas, né? E em nome da religião, né? Então, hoje em dia existe situações um pouco parecidas, né? E devemos tomar cuidado para nós não cairmos nesses erros, né? Vamos agora, ainda falando de viúva, né? E também o texto vem falando aqui a história de uma viúva, né? Versículo 41 em diante. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu vou ler aqui uma notinha de rodapé aqui, falando sobre isso, né? A referência é sobre o quadrante, né? A referência é a menor moeda em circulação na Palestina naquela época. Duas delas formavam um quadrante. A menor moeda de cobre romana. 64 quadrantes equivaliam a um denário, o salário de um dia do trabalhador comum. Nossa, então era muito pouco mesmo que aquela mulher tinha dado, né? Então, veja só, um denário era o salário de um dia de trabalho, né? Então, de uma diária, né? Então, o pagamento de uma diária era chamado de denário. Para você completar um denário com quadrantes, né? Era preciso 64 quadrantes, certo? 64 quadrantes para completar um denário, que era uma diária. Só que aquela mulher, a moeda que aquela mulher deu foi duas moedas que valiam a metade de um quadrante, né? Que diz aqui, ó, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Então, ela deu só um quadrante, né? Que eram 2 moedas. Então, a moeda que ela estava dando era uma moeda de menor valor na época, né? Que era a metade de um quadrante, que era necessário 64 dessas moedas, aliás, era necessário 64 quadrantes para dar um denário, né? Ou seja, 128 daquelas moedas
que ela deu, né? Era necessário 128 daquelas moedas para dar um denário só. Então era muito pouco, né? E outras pessoas tinham dado bastante dinheiro, né? Muita, ainda mais comparado com o dinheiro que ela deu, né? E por que que ela deu? Por que que ela deu muito mais, né? Porque aqui fala, né? Aqui é uma questão se for usar aqui a matemática, né? Seria uma questão de porcentagem, né? Porque ela deu tudo, né? Tudo é 100%. E aqueles homens não estavam dando tudo, né? Pelo contrário, né? Estavam dando o que sobrava, né? Então, é uma porcentagem muito pequena, né? Perto da porcentagem que aquela mulher deu. E aqui é muito mais do que porcentagem, aqui é muito mais do que matemática envolvida, né? Aqui é o coração, é a sinceridade, né? Então, aquela mulher, ela deu com o seu coração, né? Então, que Deus venha nos dar esse espírito de doação, né? De vontade de ajudar a causa de Deus, com as nossas possibilidades. Muitos usam de desculpa, né? Às vezes até tem, né? Mas priorizam outras coisas. E essa mulher, Deus tocou no coração dela, ela deu ali, né? Tudo que ela tinha, né? E com certeza ela fez isso porque ela sabia que o mesmo Deus que havia dado para ela aquelas duas moedinhas poderia dar mais, né? E então, às vezes precisa de um pouco de fé para a gente se doar mais, né? Para as pessoas, para Deus, principalmente para a obra de Deus. Então, essa reflexão de hoje, que Deus venha nos abençoar, continuarmos firmes, né, no propósito de Deus, seguindo aí essas lições que nós aprendemos, né? Principalmente sobre a questão da ostentação, né? Então, o contraste entre os escribas e essa viúva pobre, né? É bem grande, né? Então, eles gostavam de ostentar, né? Com certeza, se eles pudessem dar um dinheiro alto, assim, uma nota grande, uma moeda, quantia grande de dinheiro para poder mostrar que eles eram os tais, né? Com certeza eles faziam, né? E ostentar sempre a sua religião, né? E aquela mulher, na sua simplicidade, né? Deu tudo que ela possuía, né? Ali, com certeza ela não quis nem ser notada, né? Mas Jesus não pode deixar de notar, assim como ele não pode deixar de notar uma oração sincera, algo que você faz em segredo para Deus, mas de todo o coração. Então, que Deus venha abençoar nosso dia e a nossa prática religiosa, né? Que não seja apenas uma formalidade, uma coisa para cumprir tabela, mas que seja realmente um relacionamento íntimo e diário e verdadeiro e vivo com nosso Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de estudo, por mais esse aprendizado. Que o Senhor nos abençoe cada dia mais e continue iluminando nossa mente para que possamos meditar ainda mais na Tua palavra e aprender mais, Senhor. Dá-nos um bom dia, fica conosco, com nossos familiares, com todos que amamos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.